Meus amigos, nós vamos falar a respeito de um tema muito importante para nós e que nós teremos acesso a ele durante os nossos trabalhos de assistência espiritual. Essas conjecturas irão aparecer. Nós falaremos a respeito dos ovoides. Um adendo, uma informação a mais a respeito da tipologia de processos obsessivos que a gente vai abordar agora, porque se trata também, é um assunto relacionado a corpos, a estrutura dos nossos veículos conscienciais. Os chamados ovoides são utilizados, nós iremos ver daqui a pouquinho, como ferramentas, digamos assim, ou como um artifício a mais para o recrudescimento de processos obsessivos. São utilizados como ferramentas pelos espíritos das trevas. Mas antes eu gostaria de começar com uma informação que causa dúvida no meio espírita, entre nós trabalhadores. Nós falaremos a respeito da segunda morte, da chamada segunda morte. A segunda morte também, nós vamos ver agora, ela é benéfica e ela acontece quando dá perda dos veículos conscienciais, ou melhor, quando do descarte dos veículos conscienciais de espíritos elevados. Nós já comentamos em vídeo anterior que quando nós evoluímos, quando nós ascensionamos, quando não precisamos mais reencarnar, há o descarte do nosso perispírito, do nosso corpo astral. Os espíritos evoluídos não precisam mais deste corpo sutil, sim, já que ele vai se sutilizando em meio à dimensão astral, quando do processo ascensional de determinado espírito, e ele é descartado, ele vai perecer. O espírito não precisa mais disso porque estará habitando a dimensão espiritual em que ele precisa, como veículo de consciência, usar apenas o corpo mental superior. Esta é, do modo positivo, chamada a segunda morte também. Conforme nos diz André Luiz no precioso livro Libertação, para a gente reforçar essa ideia, os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos, no dever bem cumprido, enquanto que os segundos são colegas nossos que já mereceram a reencarnação trabalhada por valores intercessores. Mas, tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a formação perispiritual. No final dessa frase, André Luiz já nos descreve o que irá acontecer a respeito de segunda morte ou do processo de ovoidização de espíritos renitentes no mal, os espíritos transviados, aqueles que não desejam evoluir. Seguindo um pouquinho mais em frente, uma outra frase a respeito do livro Libertação: pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Grande número nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos, imantam-se aos que se lhes associaram nos crimes. Se o discípulo de Jesus se mantém ligado a ele, através de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio, na mão contrária ele está falando aqui, e da perversidade se demoram unidos sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Então, como nos diz André Luiz, ele faz aí um comparativo. Espíritos evoluídos perdem o seu veículo de consciência, referente ao perispírito, ao psicossoma, ao corpo astral,
Em contrapartida, espíritos maldosos que praticam crueldade, violência, que estão focados na absorção vampiresca de energias dos outros, que potencializam o senso de maldade no coletivo, também estão sujeitos à perda do seu veículo consciencial, do perispírito, e nós vamos ver sob quais condições, em quais condições. Lembremos que a matéria do perispírito, ela é moldável. Bem como perecível, ela é moldável, está sujeita às ações do nosso pensamento, ao que nós emanamos continuamente. E nós podemos, com a emanação de pensamentos tóxicos, baixos, desequilibrados, nós podemos mudar a estrutura dos nossos corpos, como acontece aqui conosco no campo físico. Já que a gente sabe que são os nossos pensamentos que vão direcionar certo tipo de energia para o veículo físico, nós adoecemos o veículo físico, que é perecível. Nós causamos as nossas doenças, nós jogamos no descenso vibratório da toxicidade psíquica, das nossas ideias fixas em determinados teores, nós jogamos para o corpo físico que se ressente. Lembrando sempre, descenso vibratório de energia negativa ou de energia positiva. No caso, a energia negativa é que vai fazer com que a gente mantenha ou deixe impregnado de energia adoecida os nossos veículos de consciência, eles vão se ressentir disso. Espíritos, pessoas, mas nós estamos falando sobre segunda morte, sobre perda de veículo consciencial aqui, dos espíritos que estão situados na dimensão astral. Nós estamos falando objetivamente sobre a perda do corpo astral, o que nos denomina o processo de ovoidização. A configuração do espírito passa a ser como um ovo, um ovoide. Não há mais forma como um corpo humano, não há mais forma do corpo astral, do psicossoma. Então, é através da chamada monoideia, monoideísmo. Nós estamos falando aqui de espíritos tóxicos, maldosos, negativos. Espíritos egocêntricos, os ególatras, os orgulhosos. É a fixação em uma ideia ou ideias negativas, fazer o mal, desejar prejudicar o outro. E nós estamos falando num campo coletivo também, social. A chamada fixação na maldade. Faz com que o espírito vibre em uma configuração energética em que ele só pensa em si mesmo. Vai mantendo essa toxicidade em seu redor, causando prejuízos para si mesmo. Fazendo uma parte aqui, muitos espíritos, muitas consciências que foram figuras importantes na Terra, reis, políticos, pensadores, hoje passam por processos, estão nessa configuração característica de espíritos ovoidizados, renitentes no mal. O grande receio dos especialistas das sombras, dos magos negros e dos dragões é que eles sabem que eles vão perder o seu veículo de consciência perispiritual, o seu corpo astral. Muitos não perderam até agora porque eles são tão capacitados a título de nova modulação, fazer novos moldes de corpo perispiritual, reenergizar com as forças da natureza, com outras energias. Lembra que eles são expert em magia cósmica? São os iniciados desvirtuados?
eles conseguem, inclusive com o roubo do nosso ectoplasma, com o roubo do teor do nosso mental, com o roubo das nossas emanações psíquicas em desequilíbrio, eles conseguem ainda assim manter a configuração do seu corpo astral. Mas sabem que isso tem um limite. Jesus ainda está deixando, mas há um limite. Eles burlam o processo reencarnatório, têm pavor de eventualmente reencarnarem, estarem no mundo dos humanos, aqui no nosso nível de consciência, porque nós para eles somos seres estúpidos, burros, inferiores. Então eles usam de recursos vampirescos, exudando a nossa energia para que eles mantenham assim os seus veículos de consciência, mas sabem que isso está com os dias contados. Lembremos sempre, momento de transição planetária, planeta de provas e expiações para regeneração. Quem não estiver vibrando mais positivamente vai ser degradado. É isso que está acontecendo com eles. Jesus está dando dois caminhos, ou a retomada do seu processo evolutivo para essas consciências negativas maldosas, ou o degredo. Inclusive os dragões sabem, eles formulam, criam aparelhos para que eles mantenham a sua consciência mental. Eles fazem clones também de corpos astrais, vão trocando, evitando esse processo de ovoidização. A gente precisa mergulhar neste assunto. Então eles têm várias artimanhas para estenderem, postergarem esse processo que é inexorável, não tem jeito. Então espíritos renitentes no mal vão jogando essa carga tóxica psíquica, recheada de pensamentos maldosos, egocêntricos, e a gente está falando num nível profundíssimo, um nível de desequilíbrio extremo, essa fixação no mal, e vão, então, maculando o corpo perispiritual, o seu corpo astral. Seguindo em frente, novamente para a gente reforçar, é pela fixação mental de uma só ideia, novamente o monoideísmo, que vai ter como consequência o atrofiamento e posterior aniquilamento dos atributos fisiomotores dos corpos de manifestação de consciência. Essa fixação que exacerba o sentimento de posse, de domínio, de poder, de orgulho, a renitência no mal. Só um desejo prende a atenção desses espíritos, o de fazerem o mal, o de prejudicarem o outro. São, obviamente, obsessores em potencial. Nós temos aí figuras que esclarecem um pouquinho para a gente visualmente como é que este processo ocorre. Nós vemos aí um corpo astral já maculado, a gente falou sobre cor, não é? Cores densas, opacas, escuras, a perda então da circunferência áurica deste corpo astral até que se chegue na última figura ao formato de um ovo, de uma bola mesmo. Neste momento, o espírito tende a perder, dependendo de cada caso, muito da sua consciência, do seu cognitivo. Neste momento, muitos ovoides podem ser, e prestem atenção nisso, muitos espíritos ovoidizados, vamos lembrar que cada um tem um nível de consciência, eles são pegos pelos seus maiorais ou pelos magos negros, especialistas das sombras. Eles são arregimentados para servirem como artífices de processos obsessivos. Um processo de alta hipnotização ou hipnose mental impregnada nestes
ovoides. Um verdadeiro exército. E nós vamos perceber que nós vemos esses ovoides nas nossas frentes de assistência quando a gente se desdobra. Eles então são também seres obsediados, obviamente. São obsediados por espíritos mais inteligentes, formando um verdadeiro exército de ovoides, e obsediam também pessoas encarnadas e desencarnadas que também vibram nessa faixa de maldade, de toxicidade, de negatividade, de crueldade. Eles são ferramentas de ou para processos obsessivos e são também seres obsediados, obviamente. Dentro dessa conformação fisiológica do ovoide, que é resultante do seu processo ideoplástico, a criatura vai se transformar quando empregada como ferramenta de processos obsessivos, empregada, conectada a um obsessor, num parasita ferrenho, ardiloso, extremamente perigoso no obsediado. Parasitando aquelas mesmas energias psíquicas em desequilíbrio, o hálito mental, sugando o ectoplasma, fortalecendo aí uma estrutura. Para a gente entender melhor, é como se, aliás é isso, como essas estruturas ovoidizadas, esses espíritos hipnotizados, que perderam-se em grande grau de consciência, fossem atreladas à aura do obsediado, da pessoa, de alguém, de um assistido, e esses ovoides vão sugando a energia vital, consciencial, desequilibrando cada vez mais emoções, desequilibrando o campo energético do obsediado. São as suas ações que vão se limitar a sugar a vitalidade de outros seres, de preferência os encarnados, porque a gente lembra aqui, e nós falaremos daqui a pouco sobre ectoplasma, dessa energia de ouro para os espíritos se manterem vivos, eu vou usar esse termo, do lado de lá, e que já não conseguem, os obsediados, impor barreiras energéticas, já não conseguem criar consciencialmente barreiras de proteção. Isso faz parte de um processo obsessivo complexo. Além de sugar a vitalidade do obsediado, eles vão impondo ao longo do tempo também a sua radiação nociva, tóxica. Então eles vão sugando e depositando na aura, na psicosfera do obsediado, uma toxicidade absurda. Novamente recorrendo a André Luiz, ele nos cita no livro Libertação, observando esses ovoides, ele fala: semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Os ignorantes e maus, os transviados e criminosos também perdem um dia a forma, ele usa o termo aqui, espiritual. Eu gosto sempre de reforçar a forma perispiritual. É pela densidade da mente saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Lembrando sempre, é a convergência do espírito para suas atitudes nefastas. Novamente o egoísmo, interesses escusos, que vai fazer com que um espírito entre neste processo de perda do seu veículo consciencial perispiritual.
Nós precisamos jogar luz sobre esse tema, porque nós seremos convocados a auxiliar na retirada de ovoides, no encaminhamento, na desconexão desses seres ovoidizados, da aura do obsediado, auxiliando na limpeza extrafísica. Seguindo um pouquinho mais em frente, como é que esses seres podem retomar o seu processo consciencial, já que a perda em grande parte do cognitivo, será que ninguém tem o benefício da retomada do seu caminhar? Obviamente sim. Obviamente a misericórdia divina, essa consciência amorosa, faz com que todos nós tenhamos, todos os espíritos, inclusive os maldosos, a oportunidade da retomada do seu caminho. Para isso e nós somos centelhas divinas. Nós sempre, por mais que nós possamos perder a nossa consciência, nós, por uma conjectura integral maior, somos sempre olhados pelo Pai, há sempre a intercessão dos benfeitores espirituais que auxiliam na retomada da consciência, auxiliam o espírito no seu processo de programação reencarnatória, fazendo com que, em condições bem específicas, este espírito que se ovoidizou possa retomar o seu processo e possa vir a reencarnar. E esta reencarnação, digamos assim, porque eu vou dar um exemplo interessante, ocorre nos dois lados da vida. Nos conta o espírito Tibirias, um mentor orientador do querido Luiz Gasparetto, que há mães, espíritos na dimensão astral, cuja amorosidade e bondade é tão grande que elas se colocam à disposição para gerar na dimensão astral estes seres ovoides, para que com a ação de novas energias, no processo de renascimento, haja já reconfiguração através da gestação da forma perispiritual desses ovoides. Olha, eu fico toda arrepiada. Nós estamos falando desse acontecimento da dimensão astral, coisa que a gente nem imagina, né? A gente só entende processo encarnatório, gestação, gravidez, nascimento, aqui na dimensão material. E não. Essas preciosas, divinas mamães alheias se colocam o seu corpo perispiritual à disposição para gerarem em seu ventre estes ovoides, para que eles, aos poucos, possam ter, com a energia delas, o seu corpo perispiritual reconfigurado. Obviamente, nós vamos trazer esse exemplo aqui para o campo da matéria. São processos lentos, mas são processos divinos. A reconfiguração não acontece em uma vez só, mas cada oportunidade desse contato com uma vibração no corpo perispiritual da mamãe já faz com que, aos poucos, essa troca de vibração, esse choque anímico perispiritual e do veículo de consciência faça com que haja o refazimento da forma do ovoide e a retomada da maior consciência desse espírito. O mesmo vai acontecer aqui na Terra. E é interessante, a gente precisa ter um olhar sempre muito racional, baseado na didática, no conhecimento, para que a gente entenda os mecanismos, os processos da vida, quando nós virmos, presenciarmos, convivermos com
pessoas que nascem com o corpo físico deformado e precisam passar por essa experiência na Terra. Não é regra geral, cada caso é um caso, mas muitas vezes espíritos que têm ou que vêm com a chamada perda de cognitivo, deficiência mental, são espíritos que usaram de maneira equivocada toda a sua inteligência, todo o seu processo de articulação para si, um processo auto-obsessivo e um processo obsessivo como obsessores para o coletivo. Quando nós virmos e a gente ouve falar, vê imagens, aqueles fetos que nascem com duas cabeças, por exemplo, nascem sem perna, ou os abortos, alguns abortos espontâneos com o feto vindo nessas características. Quando a gente estuda sobre biologia, sobre a vida ou sobre química, em alguns laboratórios das escolas ou das faculdades, a gente vê in vitro nos tubos de ensaio, enfim, esses fetos deformados, o que até assusta a gente. Vamos começar a conectar essa informação, então, do porquê da configuração deste feto desse modo, ser ou estar desse modo. E Deus Pai, com sua infinita bondade e misericórdia, promove, e não vamos achar que é um desperdício o feto não ter vivido ou ter morrido já no ventre da mamãe, porque cada minuto, cada segundo já em contato com a matéria, seja no ventre da mãe, seja vivendo 5 dias, 10 dias, 1 mês nessas condições, já é uma retomada energética, emocional e consciencial extrema, já é um ganho absurdo positivo para estes espíritos. Eu sempre gosto de dizer que Deus não tem pressa. Sempre, obviamente, quando um ser nessas condições vem por uma mamãe específica, isso já nos sinaliza, de modo geral, que a mamãe muitas vezes estava conectada já há muito tempo nas engrenagens da vida, não é? Processos familiares, em comunhão com este espírito que nasceu assim. Nada é por acaso. O pai também, o porquê dessas dores. Mas eles toparam abrigar, ainda que brevemente, este espírito, para que ele retomasse, de alguma maneira, já dando saltos sim, toda a sua configuração integral, da mesma forma. Eu vou dar um exemplo aqui. A minha mãe trabalha há muitos anos num local aqui em São Paulo que se chama Fraternidade Irmã Clara, FIC. A Carlinha, nossa coordenadora de cursos também, nossa diretora, prestou serviço voluntário durante algum tempo nesta casa, que abriga desde crianças a adultos em condições cognitivas muito difíceis, com deficiência mental, com extrema retração do seu corpo físico, o que obviamente vai conter um corpo nessas condições, contém muito dos impulsos psíquicos, da personalidade forte desses espíritos, dos espíritos que reencarnaram e que hoje são, ao meu exemplo, acolhidos na FIC, na Fraternidade Irmã Clara. Como a minha mãe trabalha lá há muito tempo, eu sempre visitei este local e ficava observando a configuração dos encarnados de lá, desde bebês, crianças, pré-adolescentes, adolescentes e
adulto. É uma casa que tem a consciência também de fazer, em determinado dia do mês, de maneira recorrente, sempre sessões para auxiliar em processos obsessivos destes seres encarnados que lá moram. Eles não são cuidados pela família, é uma casa que cuida 24 horas por dia destes seres humanos, destes espíritos nessas condições. Vocês imaginem, acredito que muitos de vocês saibam dessa realidade. A gente pode equiparar aí com a ACD, com tantas casas que cuidam de pessoas com deficiências mentais, principalmente. Eu sempre observando como era a manifestação, quando possível, oral ou verbal, de maneira limitada. As ações físicas, seja das crianças, dos adultos. Eu vou chamar de jovem moça, ela precisava ficar em uma gaiola, literalmente. Ela tinha uma força de agressão, fora uma força física, embora com deficiências nas pernas, mas se colocava em pé, e ela ficava, a título de comparação, como um símio, macaco, por favor, bom senso, não é? Não diminuindo nada, é um exemplo, tentando sair da jaula, pegando as pessoas com uma força absurda. Sempre quando ela conseguia pegar alguém, essa pessoa precisava de ajuda, arrancava a roupa, arrancava objetos, destruía. Imagine para alimentar, para conversar, esse é um caso. Crianças, bebês com só parte do hemisfério cerebral do equipamento físico. Por que a misericórdia divina e nada é por acaso? Por que então estes espíritos ocuparem um equipamento físico que os limite tanto? Será que se a gente pensar, com base na inteligência desses espíritos, renitência no mal, egocentrismo, tudo que a gente falou, será que não é para o corpo físico conter estes impulsos, tendências ao mal? Do mesmo modo comparativo com alguém que nasce cego, surdo, mudo, porque o corpo físico, a limitação do corpo físico nos impede de fazer muitas ações, mesmo com todos os membros, né, com um corpo físico integral aqui, saudável, o corpo nos impede de fazer algumas ações. Então é para restringir um potencial ainda tóxico desses espíritos. Nada é por acaso, nada. E o meu pensamento era, confesso, era assim: meu Deus, se este espírito, essa pessoa, criança, seja homem ou mulher, estivesse em posse do seu veículo, sem problemas físicos, certamente as tendências, né, ou o chamado, como a gente diz, que nos incita, não é? Me fugiu a palavra agora, não é? Que nos envolve, nos puxa para algo que a gente tem tendência, seriam muitos. Talvez o espírito fosse recair nos seus comportamentos e hábitos passados. Então, absolutamente nada é por acaso. Voltando ao exemplo dos espíritos que têm a oportunidade de, que ainda por 5 minutos, um dia, um mês, terem contato com o corpo físico, o André Luiz segue nos dizendo, exemplificando, que são os nascimentos de crianças teratológicas, portadoras de anomalias horrendas,
cujos membros estão faltando, os membros estão atrofiados. Muitas vezes elas não falam, não andam, são cegas, mudas, surdas. Estes habitantes de corpos quase humanos, que muitas vezes estagiam em estados vegetativos, que terão a oportunidade de, através deste contato com um renascimento com a matéria, como eu disse, que vão ter oportunidade de retomarem o seu caminho consciencial. Obviamente, o que a gente cita aqui não vai generalizar todos os nascimentos, induzindo a gente a pensar que, nesses casos, todos seriam espíritos reencarnando em situações de correção ovoide. Não, a gente sabe que muitas outras circunstâncias podem, obviamente, ocasionar encarnações chamadas deficitárias para o espírito. Então a gente já sabe que, olhando para essas configurações, nós temos aí, obviamente, a retomada de um processo consciencial, é um processo kármico, um processo expiatório, certamente, para aqueles que estão nessa configuração destes renascimentos. Voltando à questão dos ovoides serem utilizados pelos obsessores maiores para obsessão em cima de um assistido, de uma coletividade, na apometria nós conseguimos, uma vez desdobrados, ver estas esferas, estes ovoides, circulando ou grudados na aura ou no corpo perispiritual ou energético de um assistido, como se fossem verdadeiros parasitas, bolas grudadas, orbitando. Não necessariamente como funciona com os aparelhos parasitas, a gente vai conseguir observar rapidamente a conexão com outros espíritos obsessores responsáveis. A gente tem que fazer um trabalho de investigação maior para entendermos quem está por trás da manipulação, da indução, da inserção desses ovoides no campo astral energético do assistido, não é? Mas muitas vezes, então, nós, junto com os espíritos, agimos na desconexão desse processo sugador, parasitário. Como a gente não tem, aí eu digo pelo meu grupo, por mim, por nós ainda não sabemos lidar, e não é o nosso papel, de acordo com o meu entendimento, com o encaminhamento já para processos reencarnatórios destes ovoides. Não, eles são conduzidos pelos espíritos de luz que nos contam o que vai acontecer, para onde eles serão reencaminhados na dimensão astral. Muitas vezes, e é um fato interessante também, há cemitérios mesmo positivos, como se fossem hospitais no astral com essa característica, que abrigam estes ovoides e que, através de uma série de processos, eles têm a curto, médio, longo prazo a oportunidade da retomada de sua consciência, com embate através, de cenas mentais, com tudo aquilo que eles fizeram, passaram, um processo difícil de beirando ou então de loucura. Muitas orações dos espíritos, vibrações, cuidado mesmo para com estes espíritos. Os ovoides são espíritos. Até que, eu ouso dizer sempre a longo prazo, haja o encaminhamento próprio ou para o renascimento através das mamães desencarnadas que se propõem a isso, para que haja retomada da consciência, da forma perispiritual, ou reencarne aqui na Terra, seja vindo com essas configurações de fetos, de crianças, cognitivo reduzido, obviamente, tudo como mecanismo para que
a personalidade ainda assim em desequilíbrio desses espíritos não encontre cenários para que eles caiam novamente nos seus comportamentos. São processos demorados. Então nós colocamos nas mãos da espiritualidade que precisam do nosso ectoplasma para agir na desconexão, da nossa vibração, da nossa força de amor consciencial, desconexão do processo obsessivo, não é? Das entidades que subjugam esses ovoides, toda uma ação abrangente, e são os espíritos que determinam quais serão os processos futuros, quais serão as ações, o que eles farão e como encaminharão estes ovoides, quando der para agir ou quando não der para agir, sempre dos dois lados da vida. Então tenhamos em mente, processo de ovoidização significa a perda do perispírito, do psicossoma, seres renitentes no mal, egocêntricos, egóicos, que estão agindo, vibrando assim desde há muito e muito tempo, que servem como ferramentas, artifícios nas mãos de consciências mais inteligentes, maldosas, para obsediar assistido que está na faixa vibratória destes seres. E a gente está falando de pessoas que não têm absoluta ideia de que isso aconteça. Podem ser obsediadas, todos nós, através de obsessores que têm a sua forma humana. E por ovoides também. Vamos lembrar sempre que há também a chamada segunda morte positiva, dos espíritos que não precisam mais do corpo astral, que evoluíram e que, quando precisam fazer o descenso vibratório, organizam em torno de si uma outra roupagem fluídica para circularem na dimensão astral que vibra mais baixo. Lembremos que a gente falou em aula anterior que os espíritos evoluídos conseguem circular, fazer o descenso vibratório, chegar até nós. Nós ainda não conseguimos ascensionar e para campos sutilíssimos e para a dimensão astral, para a dimensão espiritual, perdão. Assim como os espíritos que vibram próximo à matéria não conseguem também circular em determinadas faixas vibratórias da dimensão astral. Não tem nem essa permissão, ficam lá nos subplanos do astral. Estudemos sobre ovoides, leiam o livro Libertação, do André Luiz, e nos preparemos cada vez mais com ferramentas didáticas para que a gente saiba identificar os ovoides, diferenciá-los de outras consciências, outras artimanhas e trabalharmos da melhor maneira nas nossas frentes de assistência. E, acima de tudo, trazendo para o campo individual, para que a gente se melhore sempre, evolua e não vibre na faixa dessas consciências tóxicas e negativas. Um grande beijo e até daqui a pouco.